Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar as decisões mais recentes do BCE e da Fed e vamos olhar também para a China e para a situação do iminente default nos Estados Unidos. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado hoje é Pedro Assunção, CIO da Force. Pedro, bem-vindo de volta ao nosso programa. Muito obrigado. Pedro, vamos começar aqui precisamente pelo BCE. Os economistas consultados pela Bloomberg prevêem que o BCE venha a inverter a política monetária, uma pausa ainda este ano, e acreditam que o primeiro corte de juros vai ter lugar alguns no segundo trimestre de 2024. Como é que olhas para esta expectativa do mercado? Bem, eu diria que o BCE para já tem estado a fazer aquilo que estava à espera nesta fase do ciclo. Subiu as taxas mais 0,25 e, portanto, abrandou já o ritmo de subida das taxas. Estava a subir as taxas a 0,5 e agora baixou para 0,25. E isso é um sinal claro de que também acha que está a atingir o patamar que é o objetivo deste ciclo, um patamar que eventualmente seja suficiente para começar a controlar melhor a inflação. Agora, esse patamar não está de todo definido, ao contrário do Fed, em que eles, através daquelas sondagens aos membros do comitê, vão sempre identificando mais ou menos o nível de taxas a que esperam que estejam no final do ano. No caso do BCE, isso não existe. Portanto, nós não temos nenhuma orientação para que nível é que o BCE eventualmente vai parar esse aumento de taxas. E neste momento a ideia que há é que poderão fazer pelo menos mais dois aumentos, de 3,25 até 3,75, e eventualmente parar nesse nível. Eu tenho achado o discurso do BCE ainda muito duro, não é? Ainda sem revelar conforto, qualquer tipo de conforto, mesmo com a trajetória da inflação, apesar de, ao nível da trajetória da inflação, já ter havido alguns sinais melhorzitos. E, portanto, eu diria que esses 3,75 ainda é uma previsão um bocadinho inicial para onde é que eles podem parar. Também não me surpreendia se nesta fase viessem até aos 4%, não é? Pedro, pois a questão é que os 3,25 com que estamos agora foi a taxa que foi registada em 2008, depois da crise financeira, e quando tínhamos uma inflação muitíssimo baixa. Portanto, em períodos normal de restrição política monetária, mas não um período excepcional. Mas nós sabemos que também os juros não resolvem tudo, não é? A questão é esta, é que com todas as variáveis que existem na Europa, nomeadamente da guerra, inflação superior aos Estados Unidos, eventualmente alguns prejuízos, consequências negativas, se realmente nos Estados Unidos houver a crise da dívida do default, o BCE está aqui numa encruzilhada, mas achas que será possível um corte de juros para 2024? Terá que só uma recessão poderá provocar isso? Não, acho que não é só uma recessão que pode provocar isso. Eu acho que aquilo que pode levar o BCE a pausar este aumento de taxas é uma evolução favorável ao nível da taxa de inflação. E no caso da Europa, isso acho que se pode começar a desenhar melhor a partir do verão, não é? A partir dos meses de julho, agosto e setembro, eventualmente. O pico das taxas de inflação mensal, se não me engano, foi em setembro outubro. E, portanto, se as coisas estiverem a correr a um ritmo normal na economia europeia, ou o ritmo a que estamos atualmente, a taxa de inflação vai levar um tombo grande quando chegarmos a setembro, outubro deste ano, matematicamente, não é? Vamos tirar meses de 2022 em que a taxa de inflação mensal foi muito elevada, e foi muito elevada porque estávamos mesmo nas vésperas de testar a capacidade da Europa armazenar gás e, portanto, estar capaz de enfrentar o inverno. E isso, este ano, à partida, é um problema que está mais ou menos bem conhecido e que não vai trazer o mesmo tipo de pressão. E, portanto, em setembro, outubro, eu acho que vamos ter taxas de inflação mensal muito mais baixas do que tivemos em setembro, outubro do ano passado, e isso vai trazer a inflação geral para baixo, mas significativamente, não é? E isso pode ser um sinal, claramente um sinal de que as coisas começam a entrar nos eixos, que a economia está claramente já muito mais arrefecida do que estava há um ano atrás, e, portanto, isso é um sinal de que a política monetária começa a ter o seu efeito, e, portanto, também
nenhum dos bancos centrais quer apertar a política monetária de tal ordem que cria uma recessão grave. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é muito mais dependente dos dados económicos, mas parece-me que vamos ter boas notícias durante os próximos meses, o mais tardar lá para o final do verão, deste verão. Pedro, acreditas aqui que Christine Lagarde e os membros do Conselho do BCE estão atentos ao que se passa aqui na Fed ou acreditas que farão aqui um pouco o seu próprio caminho independente? Obviamente seguem a sua própria política, mas as duas coisas estão muito associadas uma à outra. Os Estados Unidos começaram a subir taxas mais cedo do que a Europa, também começaram a sentir efeitos da inflação muito mais cedo do que a Europa, portanto reagiram mais cedo, admitidamente tarde, não é? O Fed começou a subir taxas tarde demais, mas quando começou a subir taxas, o Banco Central Europeu ainda tinha taxas de juros negativas e só reagiu 3, 4 meses depois com o seu próprio aumento de taxas. E, portanto, eu acho que esta decalagem se vai manter, o que quer dizer que se o Fed, de facto, acabou neste momento de subir taxas, temos, de facto, 3 ou 4 meses de subidas ainda na Europa e isto são 2 reuniões, não são mais do que 2 reuniões. Portanto, eu acho que muitas destas contas que estão a ser feitas para chegar aos 3,75 é assumir que, de facto, o Fed e o BCE estão a percorrer caminhos paralelos, não exatamente idênticos, mas paralelos, um bocadinho desfasados em termos do tempo, mas que o BCE vai parar mais ou menos no mesmo sítio. No mesmo sítio não estou a dizer o mesmo nível de taxas, não é? Vai parar no mesmo sítio, é o mesmo período de restrição monetária para ter o efeito desejado na economia. Portanto, não tenho dúvida que estão sempre atentos ao que cada um está a fazer. Também não tenho dúvida nenhuma que se nos Estados Unidos de repente houvesse uma inversão da situação económica para pior, não é? Portanto, a economia americana entrasse numa recessão dentro dos próximos meses, que isso também teria o seu impacto na decisão do Banco Central Europeu e eventualmente faria-os adiar um eventual aumento de taxas. Na reunião de março, foi aquelas reuniões que ocorreram mesmo no meio da crise de confiança na banca americana e depois com o problema no Credit Suisse aqui na Europa, uma das alterações que o BCE fez nas suas declarações foi que ia estar atento a dados económicos e dados financeiros. Não é? Portanto, no princípio de que esta questão de política monetária mais restritiva e mais restritiva muito depressa pode ter impactos ao nível financeiro, não exclusivamente económico, ou mais rapidamente ao nível financeiro e mais tarde ao nível económico, e, portanto, que o BCE passou a incorporar esses dados financeiros na avaliação do seu posicionamento. E não podemos esquecer que eles sempre disseram que estão dependentes dos dados económicos, e agora dados económicos e financeiros, para decidir quais são os próximos passos. Mas como é que tu vês esta diferença na taxa de juro entre os dois principais bancos centrais do mundo, que é significativa e que mesmo na taxa terminal é previsível que seja significativa, portanto não se está à espera que o BCE atinja os valores que os Estados Unidos estão a atingir, mas o que é certo é que o euro-dólar, por exemplo, tem estado numa lateralização nos últimos meses. O que é que achas que está aqui a acontecer? Os investidores já incorporaram este diferencial e o preço, a correlação já está naquilo que se esperava, ou ainda podemos ter aqui uma valorização do dólar? Eu acho que o risco maior até é para uma desvalorização do dólar e não para uma apreciação, não é? Acho que o facto de os Estados Unidos terem terminado mais cedo este ciclo de subida, de o BCE ter deixado em aberto o ponto de paragem, e portanto poderem ser mais 2 reuniões, ou eventualmente serem mais, o facto de o BCE continuar com uma linguagem bastante dura em termos de política monetária e não estar a abrir qualquer perspectiva de o ponto que vai travar, e tudo isso parece que é desfavorável para o dólar. Há outros efeitos que eu acho que também podem ser desfavoráveis, mas que neste momento têm tido pouco impacto. A questão do debt ceiling, que já percebi que também vamos comentar um bocadinho, mas tudo isso pode ser bastante negativo para o dólar. O facto de haver um diferencial entre as taxas de juro nos Estados Unidos e na Europa
é relativamente normal, não é? Esse diferencial existia mesmo quando as taxas estavam a zero ou negativas na Europa, eram 0,75% ou meio por cento, consoante a taxa do Fed que se utilize. Portanto, esse diferencial muito possivelmente vai continuar a manter-se. A economia americana tem um crescimento potencial superior à economia europeia, tem uma taxa de desemprego muitíssimo mais baixa do que a europeia. Claramente há pressões salariais muito elevadas que eles têm que conseguir controlar, e portanto eu acho que tudo isso justifica que as taxas de juros sejam mais elevadas nos Estados Unidos. Agora, aqui a questão é se esse diferencial está a alargar ou está a diminuir, e durante todo o ano de 2022 esse diferencial esteve a alargar e neste momento está a diminuir, e portanto é isso que eu acho que inverte um bocadinho a posição de força do dólar e torna a posição do euro mais forte. Então achas que o Fed irá cortar os juros primeiro do que o BCE? Eu acho que sim. Nessa ótica de um ciclo desfasado, acho que é bastante provável que o Fed corte os juros antes do BCE. E o Fed tem um duplo mandato, não é? Que é controle de preços e tentar aproximar a economia do pleno emprego, não é? Portanto, a defesa do mercado de trabalho também. E, portanto, mesmo que não haja um absoluto controle de preços, que a taxa de inflação não esteja nos 2%, o Fed pode decidir cortar taxas se começar a ver o mercado de emprego a deteriorar-se significativamente. E, portanto, tudo isso é um argumento para que o Fed eventualmente venha a cortar mais rapidamente. O ciclo económico eu acho que está claramente mais avançado nos Estados Unidos do que na Europa, e, portanto, isso faria bastante sentido. Obrigado, Pedro. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Como habitualmente, vamos fazer uma análise da semana. O Marco Silva vai olhar para os mapas e gráficos da semana, onde estará em destaque a Google, o setor bancário, também as matérias-primas, a par do S&P 500, o euro-dólar, o gás natural e também o Brent. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi mexida, mais uma semana mexida, mas que não trouxe grande variação ao nível dos índices, mas com o destaque que as tecnológicas tiveram uma prestação superior ou melhor em relação aos restantes índices. E podemos ver aqui, por exemplo, no mapa, que a Google, que anunciou as suas ferramentas de inteligência artificial, teve aqui uma valorização muito expressiva, superior à Amazon, enquanto os outros pesos pesados do setor tiveram aqui uma correção ligeira. A banca continua a sentir ainda os efeitos da instabilidade que se vive no setor bancário, nomeadamente regional, nos Estados Unidos, e temos aqui também o setor de energia, nas matérias-primas, o setor de energia com a vermelho, devido à desvalorização, apesar de pequena, do Brent, e também as empresas ligadas à extração de materiais preciosos como o ouro e prata. Em relação ao resto do mundo, destaque aqui para o Brasil, a Petrobras, não obstante o preço do petróleo ter caído ligeiramente, teve aqui uma valorização bastante significativa, quase 10%, ao passo que a Vale, que está mais ligada aos minerais, teve aqui uma desvalorização ligeira. De resto, a China, Alibaba, com uma valorização, enquanto o restante mercado esteve maioritariamente vermelho. Em relação aos setores e aos mercados, podemos ver que os mercados emergentes tiveram o pior desempenho, nomeadamente a China também com menos 3%, e o melhor esteve do lado dos Estados Unidos, com destaque para as tecnológicas, enquanto que a Europa ficou aqui a meio termo entre estes dois setores, ou mercados. Em relação aos gráficos, começamos aqui pelo euro-dólar. Temos vindo a ver este gráfico nas últimas semanas. Eu tenho alertado para que tinha estado aqui a conseguir acompanhar a linha superior, mas estava-se depois a começar a afastar. Já quebrou a linha mediana e, portanto, agora tem aqui um suporte nos 1.077. E se quebrar, então, este suporte, que é a linha inferior, podemos ter aqui um retest nos 1.052. Em relação às matérias-primas, o gás natural que mantém-se dentro deste canal descendente, no entanto, encontrou aqui suporte na mediana, neste tracejado
deste canal, portanto aqui nos 2.06. É muito provável que vá testar agora os 2.4. Se quebrarem alto este canal, isto tornar-se-á esta linha a zona de suporte. É expectável, pelo menos assim foi já referido pelo principal trader em casa de trading do gás natural, que existe um spike de preços no início, assim que começar a época mais fria, um pouco antes. Portanto, poderemos ter aqui o gás natural a ter aqui maior volatilidade nos próximos meses. Em relação ao Brent, depois de ter quebrado este triângulo, ainda não o foi testar. É provável que o possa ir testar nos 86, mas para já, dólares por barril no Brent, para já não conseguiu ainda quebrar esta média móvel, que é a primeira resistência às subidas, que esteve nos 77,5 dólares por barril. E, portanto, poderá vir aqui a testar ainda os mínimos de março, que está nos 70 dólares por barril, dependendo também como é que irá correr a driving season nos Estados Unidos, que é sempre um evento importante na procura por combustível. Por último, o S&P 500, que está a lateralizar quase desde dezembro, e agora tem aqui os 4.255 pontos como zona de resistência a mais subidas. E agora, só para termos aqui uma noção, houve comportamentos claramente distintos entre os principais índices norte-americanos. O S&P 500 foi o primeiro, depois dos mínimos do ano passado, de outubro, que recuperou, mas depois começou a lateralizar, como disse, desde dezembro de 2022. Já o Nasdaq teve um arranque mais menos entusiasmante, mas depois em janeiro deste ano deu claramente aqui um salto. Foi só desde janeiro deste ano, deu um salto e agora está mais forte do que o S&P 500. Portanto, é dos índices aquele que está mais forte. Podemos ver já o Dow Jones Industrial teve uma valorização muito significativa também, mas neste momento está abaixo dos máximos que teve em dezembro de 2022. E por fim, o Russell, das pequenas e médias empresas, que também está significativamente abaixo dos máximos que atingiu em fevereiro deste ano e já muito perto dos mínimos de outubro. Portanto, houve aqui um comportamento muito diferente entre os 4 principais índices e isto é relativo aos diversos incidentes que têm havido na economia e na banca norte-americana. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Pedro, olhando aqui para o petróleo e para uma questão específica do petróleo, como sabes, a Rússia continua a vender petróleo para todo o mundo, se não diretamente, indiretamente, através de vários países aqui que têm sido cruciais para a Rússia conseguir colocar aqui via terceiros, como a China ou a Índia, a colocar petróleo e também produtos refinados em todo o mundo. Estou aqui a recordar-me de um artigo da Bloomberg há uns dias aqui que há uma armada envelhecida e até sem seguros que está aqui por todo o mundo a vender este petróleo. E a minha pergunta é: seria possível travar estas vendas e seria desejável também, visto que poderia ter um impacto no preço do petróleo? Possível, parece-me que é muito difícil, não é? Que o mundo não está todo unido contra a Rússia nesta questão do conflito, e portanto há de haver sempre formas de a Rússia continuar a escoar petróleo por um desses canais, e portanto acho que isso vai continuar a acontecer. Seria desejável, se calhar do ponto de vista geoestratégico seria ótimo, do ponto de vista económico não seria o melhor dos cenários, não é? O preço do petróleo, ou o petróleo em si, é um imposto sobre todas as economias desenvolvidas e, sobretudo, sobre as economias desenvolvidas que não produzem essa matéria-prima. E, portanto, a Europa, no caso, será um dos mais afetados. Quanto mais elevado for esse preço do petróleo, maior será o impacto depois no crescimento dessas economias. A economia americana está um bocadinho resguardada por isto, porque tem a sua própria produção e que neste momento penso que cobre mais ou menos as necessidades da economia americana, mas claramente a Europa, países como o Japão, por exemplo, podiam ser muito afetados por esse aumento do preço do petróleo. O petróleo tem estado
num mercado, neste momento, mais do comprador do que propriamente do vendedor, não é? A OPEP já tentou reduzir a produção de forma a aumentar os preços. Os preços, de facto, têm um pico quando essa decisão é anunciada, mas depois acabam por vir para baixo. Portanto, acho que há, neste momento, claramente, muito mais preocupações do lado da procura e de essa procura estar a enfraquecer, do que propriamente de se a Rússia está a fornecer muito petróleo ao mundo ou não. Eu acho que, pela tendência dos preços, claramente há petróleo suficiente a circular. Tanto que a Rússia teve aqui talvez tenha a experiência de décadas do Irão, Venezuela, etc., em colocar petróleo no mercado clandestinamente. Exatamente. Muito bem. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana e começo aqui pelas previsões da Comissão Europeia relativamente a Portugal, que está mais otimista quanto ao futuro da economia portuguesa. O Executivo Comunitário reviu em alta esta semana as previsões de crescimento para Portugal, antecipando que o PIB crescerá 2,4% este ano e não 1% como anteriormente estimado. São eventuais aqui boas notícias para o país a concretizar-se. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Nesta semana são duas personalidades, que é Joe Biden e Kevin McCarthy, que são os dois interlocutores deste tema do teto da dívida, que será extremamente importante caso consigam algum tipo de acordo esta semana ou para a próxima. É preciso não esquecer que existe aqui uma nuvem sobre a notação da dívida norte-americana, que, por exemplo, o S&P não subiu depois da última crise que foi gerada e que reduziu para AA+, enquanto os outros mantiveram. Portanto, será um tema muito interessante a seguir e qualquer um deles pode ter aqui uma importância muito significativa. Olhando precisamente para esta questão nos Estados Unidos, vamos ter vão ser retomadas as negociações esta semana com o Joe Biden, com o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, também outros responsáveis do Congresso, com o objetivo de elevar o teto da dívida e evitar o tal incumprimento histórico aqui dos Estados Unidos. Como é que estás a olhar para este clima de tensão em Washington? Tempos a tempos é recorrente este tema, parece-te um pouco mais do mesmo de espuma dos dias de Washington, ou realmente há aqui razões para os Estados Unidos e todos nós também nos preocuparmos? Eu acho que é um bocadinho mais do mesmo, já estamos habituados a ver isto periodicamente nos Estados Unidos e, portanto, o teto da dívida ser atingido e depois haver ali um horse trading, não é, à volta dos números e das medidas que são necessárias para reduzir despesa, etc. Eu acho que tem sido mais grave quando a administração é democrata e o Congresso está mais controlado pelos republicanos, como é o caso, não é? Porque os republicanos forçam muito a ideia de redução da despesa e a administração democrata tipicamente resiste muito a isso, bastante mais do que se fosse o cenário inverso, e portanto acho que a tensão ainda pode aumentar um bocado antes de desanuviar. O impacto que isso está a ter nos mercados não me parece que seja significativo nesta fase, não é? Quer dizer, se houvesse uma possibilidade real de um default da dívida americana, os yields da dívida pública americana tinham disparado rapidamente, ou pelo menos já estavam a subir, mesmo que não tivessem disparado rapidamente, já estavam a subir bastante e isso não tem vindo a acontecer. O mercado acionista também não está a reagir para já a este cenário. Mas, E, portanto, Pedro, parece... deixa-me colocar, porque a questão é, as yields não estão a subir, mas a proteção, os CDS contra o default, estão efetivamente a subir e muito, e o que é certo é que, como dizem muito bem, o mercado acionista parece que está complacente, mas isto também aconteceu em 2011. E em 2011, quando depois o S&P reduz o rating, só passado 2 meses é que o mercado bateu no fundo, não obstante depois terem acordado. Isto poderá causar aqui o turbilhão que fará o mercado ir para testar os mínimos do ano passado? Eu acho que tem potencial para isso. Por isso é que eu estava a dizer que eu acho que é sempre mais grave quando há esta combinação de poder, administração democrata, Congresso republicano, é sempre mais complicado chegar a uma solução e ter esse impacto. Agora,
o mercado dos treasuries é altamente líquido e, portanto, aquilo que se está a ver nos mercados de CDS é uma compra de proteção, não propriamente um reflexo ainda de receios. Receios são apostas mais especulativas e, eventualmente, num cenário mais complicado, do que propriamente uma reação a um aumento da probabilidade disso acontecer. Ou, se quisermos, o aumento dessa probabilidade acontecer tem vindo a aumentar, mas é um aumento extremamente baixo, não é? Porque senão isso tinha que se refletir diretamente na parte dos treasuries e ver os yields a subir e, obviamente, o mercado acionista estaria muito preocupado. Isso não se vê, portanto, aquilo que se está a ver nos CDS são apostas altamente alavancadas num cenário altamente improvável, mas que, se viesse a acontecer, daria para esse especulador um ganho extremamente significativo. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que não é propriamente um indicador, é um indicador de que, obviamente, a tensão aumentou, desperta sempre a atenção dos especuladores, mas não é atribuído pelo mercado em geral uma probabilidade muito alta disso vir a acontecer. Agora, é um fator que, se for prolongado durante muito tempo, começa a ter, obviamente, impacto na economia, começa a ter impacto nos mercados financeiros, e isso pode despoltar, de facto, uma segunda onda de correção dos mercados financeiros, que, muito sinceramente, eu acho que até há alguma justificação para que exista, não é? Eu acho que esse tema da complacência do mercado acionista é um bocadinho preocupante, não é? Há vários indicadores, a queda das matérias-primas, por um lado, a descida das taxas de juros de longo prazo nos últimos meses, a inversão da yield curve há praticamente um ano, tudo isso aponta para um cenário económico que é relativamente complicado e no mercado acionista isso não está a refletir, não é? Praticamente de todo, não é? Como se o mercado acionista tivesse meramente a contar que houvesse um corte de taxas por parte do Fed e isso implicasse rapidamente uma recuperação das ações, que eu acho que não vai ser o caso. Pedro, olhando aqui para a China, o Banco Popular da China injetou aqui mais liquidez de longo prazo no sistema financeiro, que o objetivo é impulsionar a economia, que começa a dar sinais de um crescimento mais fraco do que o esperado. Aqui, a minha pergunta é como é que olhas aqui para a reabertura da economia chinesa pós-Covid? Está a correr como se previa ou foi mais fogo de artifício do que realmente se esperava? Eu acho que há alguns sinais de que as coisas já começam a acelerar, mas a experiência que nós tivemos, nós, mundo ocidental, que tivemos com a reabertura da economia, foi um aumento, um crescimento muitíssimo mais rápido do que aquilo que se está a ver na China neste momento, e portanto há uma certa desilusão com isso que se está a passar na China. Eu acho que isto também tem a ver com a crise do setor imobiliário que a economia chinesa já estava a viver há uma série de tempo, tem a ver com uma desvalorização significativa do mercado acionista chinês durante os anos 2021 e 2022, com toda a intervenção que as autoridades chinesas tiveram sobre o mercado acionista. Portanto, tudo isso tem implicações para que não haja uma recuperação da confiança, nomeadamente dos consumidores, tão rápida como aquilo que seria desejado e tão rápida como aquilo que aconteceu nos mercados desenvolvidos. Portanto, eu acho que está a correr de uma forma bastante mais lenta do que aquilo que estava à espera e, eventualmente, isso será sinal de que vai ser necessário mais ajuda governamental para pôr a economia a crescer a um ritmo razoável, porque eles, neste momento, parece-me que correm o risco de não cumprir sequer a meta de crescimento para este ano, que nem sequer era particularmente ambiciosa. Pedro, já estamos mesmo na reta final, mas queria aqui perguntar-te como é que olhas aqui para esta crise bancária que surgiu nos Estados Unidos, veio para a Europa, neste caso para a Suíça. A Christine Lagarde disse que a instituição está atenta. Entretanto, o Tribunal de Contas Europeu deixou aqui umas críticas à supervisão do BCE aos grandes bancos europeus, que considera ser branda. Como é que olhas para esta questão? Há razões de preocupação para o futuro? Consideras que estará sanada, pelo menos na Europa, enquanto que e nos Estados Unidos ainda não, pelos vistos? Pois, nos Estados Unidos eu acho que o processo ainda vai continuar e é provável que ainda vejamos mais bancos a terem problemas, eventualmente a serem intervencionados, vendidos, o que seja.
E eu acho que isto tem muitas semelhanças com o que se passou na crise das savings and loans no final dos anos 80, princípio dos anos 90, não tem tantas semelhanças com o que se passou em 2008 com a falência da Lehman e depois todos os efeitos de contágio que isso veio a ocorrer. Aquilo que nesta fase está a acontecer é que os bancos que estão sob maior pressão já são bancos mais pequenos, mais regionais, com volumes de ativos mais pequenos e, portanto, o risco de um impacto sistémico é cada vez menor. O que não quer dizer que não tenha um impacto sobre a economia. Eu acho que isso não se viu de todo até agora e vai-se ver bastante durante os próximos meses, se calhar até ao final de 2023, na ótica em que estes bancos regionais também são responsáveis pela concessão de crédito para investimento imobiliário, crédito ao consumo, etc. E estão, nesta altura, de certeza, muitíssimo mais duros na concessão de crédito, na avaliação desses critérios de crédito e, portanto, estão a fazer com que o crescimento de crédito diminua ou eventualmente se torne negativo e sem crédito, obviamente, uma economia como a economia americana abranda significativamente. Não é? O próprio Fed já reconheceu isso, ninguém sabe exatamente qual vai ser a dimensão do impacto, mas eu acho que isso vai ser negativo para a economia americana durante a segunda metade de 2023. No caso da Europa, eu acho que o contágio ao Credit Suisse era mais ou menos previsível se houvesse um evento destes nos Estados Unidos, que na Europa o elo mais fraco fosse claramente o Credit Suisse. Portanto, aquilo que aconteceu foi testar esse elo com um argumento bastante forte e o elo não aguentou, não é? Acabou por ceder e por partir. A solução que foi encontrada, eu não acho que tenha sido a solução mais saudável, não é? Nomeadamente no tratamento que foi dado a alguns dos investidores no Credit Suisse, nomeadamente naqueles com obrigações subordinadas, perpétuas, convertidas em capital e que tiveram uma perda total e, portanto, foram mais maltratados do que os próprios acionistas do Credit Suisse. E isso criou aqui um bocadinho de desconfiança em toda a banca europeia. Essa desconfiança o BCE depois tentou amainar, mas que claramente deixou os investidores desconfortáveis com esse cenário. E esse tipo de instrumentos é muito importante para os bancos europeus hoje em dia se financiarem e poderem continuar a crescer. Portanto, eu diria que não vejo outro candidato a ocorrer aquilo que ocorreu no Credit Suisse. Portanto, não vejo que isto seja um processo de contágio na Europa, mas é um problema de confiança. E, portanto, os bancos vivem exclusivamente da confiança que haja neles. Se esse problema de confiança tiver mais argumento para se deteriorar, então, eventualmente, podemos ter aqui algum problema também nos bancos europeus. Muito bem, Pedro, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Este foi mais um Mercados em Ação. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas. Chegamos ao fim de mais um programa. Boa semana e bons negócios.